Eles mataram os profetas e agora constroem estátuas, não para honrá-los, mas para enterrá-los de novo. Com ouro, com discurso, com homenagens tardias e hipócritas. É o ciclo perverso da religião. Ela sempre tenta canonizar os mortos enquanto crucifica os vivos. A história da fé verdadeira nunca foi feita com palmas. Foi escrita com sangue. E não há nada mais perigoso do que uma geração que aplaude o que um profeta falou no passado, mas silencia o que Deus está dizendo hoje. Jesus olhou nos olhos dos religiosos de sua época e disse: Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais mataram. Vocês são testemunhas disso, e aprovam. Lucas 11. Uma sentença não contra ateus, mas contra os devotos, contra os que oram, jejuam, sacrificam, mas rejeitam a voz de Deus quando ela vem sem filtro, sem moldura, sem maquiagem. Porque quando Deus fala de verdade, Ele fere o orgulho. Ele desmascara estruturas. Ele não cabe nas cerimônias. E é por isso que os profetas sempre morrem. Eles não morrem por serem violentos, mas por serem verdadeiros. A verdade é insuportável para o coração que se fez altar de si mesmo. Jerusalém, a cidade que mata os profetas e apedreja os enviados. Essa não é uma metáfora, é um padrão espiritual. Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias foi lançado numa cova de lama. Amós foi expulso da terra. Zacarias foi assassinado entre o altar e o santuário. E quando o maior dos profetas apareceu, vestido de pele de camelo, comendo gafanhotos, eles disseram: Esse tem demônio. João Batista não fazia milagres, mas sua boca incendiava os vales. Sua voz feria os palácios. Ele não era domesticado, e por isso teve a cabeça cortada. Mas a ironia sombria da religião é que quando o profeta morre, ela o adota como símbolo. Constrói monumentos, cita seus sermões, imprime seus rostos nas capas das Bíblias, mas nunca aceita o espírito que estava neles, porque o espírito do profeta sempre foi um espírito de Deus. E esse espírito nunca negociou com a vaidade, nunca se rendeu ao aplauso, nunca serviu ao sistema, mas os sistemas amam o legado e odeiam a presença. Preferem a biografia do profeta à sua mensagem viva. Preferem repetir os versículos. Mas jamais ouviriam aquele mesmo homem se ele estivesse pregando hoje. Pense, se Elias produzam frutos dignos de arrependimento, onde não há holofotes, mas há joelhos dobrados. Porque Deus não procura altares de mármore, Ele procura corações em ruínas. E hoje os túmulos continuam sendo construídos, com mensagens motivacionais, com liturgias domesticadas, com programas bem produzidos, mas sem fogo. A religião moderna ergue altares para os heróis do passado, mas não tem espaço para os profetas do presente. Ela ama os nomes, mas odeia a voz. Ama o estilo, mas detesta o conteúdo. E assim, a verdade vai sendo sepultada, uma homenagem de cada vez. Os púlpitos vão se tornando palcos, os pregadores, palestrantes, os cultos, apresentações, e o espírito vai embora em silêncio. Porque onde não há espaço para confrontar, não há espaço para transformar. E onde não há arrependimento, não há glória. O mesmo Deus que enviou profetas é o Deus que ainda clama: Quem irá por nós? Mas quem irá, se cada enviado corre risco de ser apedrejado? Quem ousará dizer: Assim diz o Senhor, sabendo que será acusado de fanático? Quem levantará a voz quando todos preferem o silêncio? Hoje, a multidão ainda quer estátuas, quer algo fixo, controlável, bonito. Mas Deus ainda quer homens, homens de alma em chamas, de palavras que rasgam, de lágrimas verdadeiras, homens que não aceitam ser celebrados, mas desejam ser consumidos. Porque o verdadeiro profeta não quer plateia. Ele quer que o povo volte a ouvir o céu. E a pergunta que fica não é quem matou os profetas. A pergunta é:
Quem está disposto a ser um, sabendo que também pode morrer? Mas há algo mais perigoso do que matar um profeta. É fingir que o escuta, enquanto o ignora por dentro. É repetir suas palavras, mas nunca viver o que ele ensinou. É construir um altar com os ossos do mensageiro e usar isso como desculpa para nunca obedecer à mensagem. Jesus olhou para os mestres da lei e viu gerações inteiras com as mãos limpas, mas os corações manchados. Eles sabiam cada letra da Torá, cada prece, cada doutrina, mas rejeitaram a única voz que era o próprio Verbo, Deus encarnado, falando diante deles. E mesmo assim, eles escolheram o silêncio conveniente, as tradições seguras, os rituais repetidos. Porque a religião ama a previsibilidade, mas Deus é como fogo. Ele queima, ele muda o formato, ele exige sacrifício vivo, não estátua morta. Por isso Jesus disse: vocês edificam os túmulos dos profetas e são cúmplices de seus assassinos. Lucas 11:48. Não estavam com as pedras nas mãos, mas estavam com o mesmo espírito no peito. E essa é a revelação sombria. O espírito que mata profetas não é sempre violento. Às vezes é educado. Ele se veste de reverência, fala com tom baixo, finge respeito, mas sua intenção é silenciar o incômodo. O profeta incomoda, porque revela o que ninguém quer ver. Ele tira o verniz das aparências, faz perguntas que ninguém quer responder, fere o ego da multidão e fura os escudos dos líderes. E por isso, ele precisa ser eliminado. Nem sempre com espada, às vezes com elogios falsos, com convites que o desviam, com sistemas que o absorvem. Mas no fim, é morte do mesmo jeito. O que a religião não pode controlar, ela neutraliza. E o que não pode neutralizar, ela mata. Hoje essa lógica está viva. Os púlpitos estão cheios de discursos sobre os grandes homens de Deus do passado. Mas quando um homem de Deus real surge, com a mesma unção, com a mesma ousadia, com a mesma voz rasgando os céus, ele é chamado de exagerado, de perigoso, de fanático. E mais uma vez, os profetas são mortos, não com lanças, mas com desprezo, com silêncio, com a indiferença que diz: ele não se encaixa, mas Deus nunca se encaixou, nem em sistemas, nem em palácios, nem em agendas. Deus sempre se manifestou no desajuste, na sarça que queima sem se consumir, no deserto seco onde a voz grita, no vale de ossos secos onde ninguém mais acredita. E os verdadeiros profetas ainda são enviados para esses lugares. Eles não são convidados, eles são enviados, não para brilhar, mas para arder, não para se exibir, mas para confrontar, não para conquistar plateias, mas para preparar corações para o juízo, porque o verdadeiro ministério profético não é o de previsão, é o de confrontação. Ele não diz o que vai acontecer, ele revela o que está acontecendo, e ninguém quer enxergar. E o que está acontecendo hoje é um massacre espiritual disfarçado de liturgia. Os profetas estão morrendo de fome, de solidão, de cansaço, enquanto os templos brilham, mas sem glória. Enquanto as igrejas crescem, mas sem arrependimento. Enquanto os sermões encantam, mas não transformam. Porque onde o profeta é rejeitado, o espírito se retira. E onde o espírito se retira, o templo vira teatro. E onde o teatro domina, Deus não é mais Deus. Ele vira tema, vira conceito, vira inspiração, mas já não é mais Senhor. Foi substituído por um ídolo feito de fama, controle e vaidade. E esse é o bezerro de ouro moderno. Não precisa ser de metal, pode ser feito de doutrinas, de marcas pessoais, de ministérios intocáveis, de pastores que já não ouvem, mas exigem ser ouvidos. E o povo dança, como no Sinai. Enquanto Moisés estava no monte, o povo forjava um Deus novo, com aparência de culto, mas com essência de idolatria. E quando Moisés desceu, quebrou as tábuas, porque não havia como entregar mandamentos sagrados.
para um povo com o coração prostituído. E Deus ainda está quebrando tábuas, destruindo sistemas, permitindo escândalos, expondo impérios religiosos, porque Ele quer os profetas de volta, quer o altar de volta, quer o arrependimento de volta. E a pergunta ecoa: você vai construir mais um túmulo ou vai se tornar uma voz? Porque às vezes Deus não procura mais ouvintes. Ele procura alguém que diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Alguém que escolha o caminho do deserto. Que aceite viver sem aplauso. Que entenda que ser profeta não é sobre visibilidade, é sobre fidelidade. Não é sobre ser seguido, é sobre seguir a voz, mesmo quando ela leva à morte. Porque há algo pior do que morrer como profeta. É viver como cúmplice da religião que os matou.